Se você perguntar a um fã menos atento de Elvis Presley, se você perguntar qual era a religião de Elvis, provavelmente ele vai dizer que Elvis era protestante, pentecostal. Inclusive, a igrejinha que Elvis e sua família frequentavam, a Assembleia de Deus, ela foi desmontada e foi remontada muito próximo da casa em Tupelo, onde Elvis nasceu. Então, se você não se aprofunda na vida de Elvis, você vai dizer que Elvis era protestante. E ele, em determinado momento de sua vida, com tudo o que aconteceu com ele ficou muito curioso com as coisas, os mistérios da vida. Você imagine na sua vida, na minha vida, que perto da vida de Elvis é uma vida ordinária, ordinária no sentido de uma vida comum, uma vida muito mais fácil de se encontrar, de se espelhar do que a vida de Elvis. Quantos Elvis Presley nós conhecemos? Muito poucos. E igual a Elvis, nenhum. Então imagina o que esse homem experimentou e a curiosidade que ele tinha até por causa dessas experiências. Então, a partir de 1964, quando ele conhece Larry Galler, Elvis tem uma fome, ele está faminto de conhecimento. Larry Galler então apresenta vários livros místicos, filosóficos, e Elvis acaba abraçando todas as religiões. É muito famosa aquela história onde Elvis, em um cordão, tem um pingente, dois pingentes, uma cruz e uma estrela de Davi, e as pessoas perguntam por que a estrela de Davi e a cruz no mesmo cordão. E ele diz que não quer perder o céu por um detalhe técnico. Ok. Outra coisa que eu queria dizer, são muitos comentários através dos anos no meu canal, quando eu procuro falar de todos os aspectos da vida de Elvis, e quando eu falo de aspectos que as pessoas não conseguem combinar com a imagem de Elvis, que são as passagens que existem na vida de todos, passagens onde ninguém é totalmente perfeito. Então, às vezes as pessoas dizem, foi falta de Deus. E elas não sabem que na verdade havia excesso de procura de Deus por parte de Elvis. Elvis, em uma ocasião, acendeu muitas velas em seu quarto e ele queria se comunicar a todo custo com a sua mãe. Ele tinha uma saudade imensa de sua mãe, mas até onde eu sei, ele nunca conseguiu esse contato, nunca conseguiu uma mensagem que fosse dela. Elvis, quando uma vez disse aos amigos, quando eu partir, então parecia que ele já tinha uma certeza que ele iria na frente de todos eles. Ele disse, quando eu partir, se houver um modo de eu me comunicar com vocês, eu vou fazer. Então também tem aquela história famosa que eles estão carregando o caixão de Elvis após o velório, saindo da mansão para levar o caixão até o carro funerário, que o levaria até o cemitério. Um galho de carvalho se desprende e cai, quase acertando os rapazes.
Lamar Fike ainda diz, olha para o céu e diz: eu sei que é você, seu FDP. FDP no sentido da camaradagem que eles tinham. Bem, eu pergunto, já aconteceu algo assim com você? É um tema que muitas vezes levanta suspeitas, dúvidas e muitas vezes quem está dizendo, a tendência é desacreditar. A maioria das pessoas desacredita. Eu mesmo tenho algumas experiências que, mesmo vividas, sentidas na própria pele, muitas vezes eu tendo a dizer para mim mesmo que não é possível, que é uma coincidência. Bem, eu estava no dentista uma tarde por volta das 2 horas. A dentista estava com os apetrechos de um dentista na minha boca e eu estava sereno, sentado na cadeira, aguardando pacientemente que ela fizesse o seu serviço. Quando de repente ela dá um salto, ela fica muito desconfortável, mas ela não sente que aquilo estava acontecendo com ela. Ela para o que está fazendo e fala: você está bem? Está tudo bem com você? E eu falei: sim. Quando eu chego em casa, eu recebo a notícia que a minha mãe havia acabado de falecer. Um amigo. Eu tinha um amigo, ele era bem mais velho do que eu, mas nós éramos muito amigos. Mas por alguma razão, a mulher dele, houve alguma fofoca, alguma coisa, a mulher dele não queria que ele viesse ao meu estabelecimento. Na época eu tinha uma mercearia e ele sempre vinha ali e ficava conversando comigo. Só que tinha um problema, ele bebia. E ela associou o problema alcoólico dele com o meu estabelecimento. Mas ele comprava a bebida em outro lugar e ficava ali batendo papo comigo. A gente se dava muito bem. E alguém passou, viu ele bebendo. Eu sei que a mulher dele não queria mais que ele viesse aqui e ficou até um pouco zangada comigo. Transferiu aquele problema como se eu fosse a origem desse problema. Acabou que ele ficou muito doente, ele estava internado. Um amigo meu passou, um amigo em comum passou, falou: olha, fulano está internado, ele está em estado grave, eu acho que seria bom você ir visitá-lo. E eu, com medo, com receio de trazer algum transtorno, já que a mulher dele havia ficado muito irritada com esse negócio de ele estar bebendo no meu estabelecimento, eu não fui. Então, uma noite eu tenho um sonho vívido com ele. Então eu estou passando na rua da casa dele e eu vejo ele andando, eu desço do carro e chamo ele. Ele se vira com um semblante bastante triste, mas um semblante amigável. Ele me dá a mão dele está machucada. Eu dou a mão para ele, ele não diz nada, ele se vira, continua andando e ele desaparece. Na manhã seguinte, eu recebo a notícia. A primeira pessoa que vem falar comigo, vem me dar a notícia que ele havia morrido. E sempre eu estou atribuindo isso a uma coincidência. Tudo bem, ele estava doente, eu sonhei com ele, meu inconsciente estava preocupado com ele. Eu sempre coloco algo assim.
Mas, como eu disse, Elvis estudava todos esses fenômenos e ele tinha a certeza que a comunicação era possível e ele sempre tentava essa comunicação. Eu tenho alguns anos deste canal e eu nunca fui abordado na rua, senão por duas vezes. Um homem e uma mulher em lugares diferentes, em dias diferentes. Não que eu fui abordado por essas pessoas, os dois juntos. Aconteceu uma vez e depois passou algum tempo, aconteceu outra. Essas duas pessoas chegaram até mim, se apresentaram, confirmaram se eu era o Vince que falava sobre Elvis. Eu disse que sim. E eles imediatamente se sentiram muito à vontade em conversar comigo e tanto um quanto o outro me contaram experiências espirituais com Elvis Presley. Eu achei curioso, porque essa proximidade com o espírito de Elvis. Mais um relato impressionante. Quando eu casei, então os primos da minha esposa foram padrinhos, foram um dos padrinhos, né? Um casal de padrinhos, e a filhinha deles tinha uns 7 anos, junto com o meu sobrinho, que tinha uns 3 anos, foram aquelas crianças, daminho de honra, daminha de honra, que traz as alianças. Ok, essa menina, ela cresceu e o meu casamento, graças a Deus, é muito bem sucedido, né? Eu costumo dizer que eu não tenho uma esposa. Deus não me deu uma esposa. Deus me deu um anjo, porque ela realmente cuida de mim como um anjo, porque eu tenho algumas falhas que ela jamais teve. E ela é um espírito realmente de luz na minha vida. Eu tenho certeza que ela está comigo há 37 anos e Deus de alguma maneira disse, eu preciso arrumar alguém para auxiliar esse menino, porque eu tenho um propósito de vida para ele. Ele tem que viver um determinado tempo, e se não for assim ele não vai alcançar. E eu já estou com 58 anos, é uma idade que você já pode dizer que você conseguiu, né? Você, mesmo que eu parta agora, é uma idade que você conseguiu passar pela vida. Mas eu tive muitos problemas, nenhum relacionado a drogas, nenhum relacionado a bebidas, mas eu tive muitos problemas de convívio com a minha família e realmente pessoas lutando até para que o meu casamento naufragasse. E por isso que eu digo, a minha esposa sempre está ao meu lado. Ok, essa menininha, ela viu tudo isso, porque ela depois ela se forma ela é fonoaudióloga, ela era. Então, ela sempre que ela namorava alguém, ela dizia, depois os familiares mesmo contaram para mim, para minha esposa, que ela tinha, no relacionamento que eu tenho com a minha esposa, ela tinha esse ideal. E algo que ela sempre fazia para nós, para mim e para a minha esposa, era aquele símbolo, né, do coração. Ela sempre fazia o coração. Nós fomos em uma viagem e inclusive foi a última viagem em que nós fomos com ela, e tinha um totem que tem um coração, o nome da cidade, e ela fez questão que nós ficássemos atrás desse totem, colocássemos o rosto, eu e a minha esposa,
e o coração, e ela bateu essa foto. Ela pegava a mão da minha esposa e a dela e juntava. Tenho fotos assim de coração. Infelizmente, ela foi vítima de feminicídio. Foi um crime que inclusive foi vinculado na televisão. É contado em canais de true crime. E foi realmente muito, muito triste. No dia do velório, poucos dias antes, a minha esposa tinha comprado. Nós fomos em Gramado e ela comprou chocolate, aqueles saquinhos de chocolate que vem uma fitinha. E quando nós estávamos saindo para o velório, ela tentou amarrar, fazer um rabo de cavalo com essa fitinha, não conseguiu, jogou na bancada da cozinha. Eu não olhei para aquilo, ela não olhou para aquilo e nós fomos para o velório. Eu voltei mais cedo para casa e aquela fitinha, ela desenhou um coração perfeito. Veja, ela simplesmente não conseguiu amarrar porque era curta e ela jogou e aquilo formou um coração. Eu olhei e eu pensei, minha esposa deixou um coraçãozinho para mim. Quando a minha esposa chega mais tarde, ela faz a mesma pergunta. Ela fala, você fez um coração? Eu falei, não, pensei que foi você que fez. Bem, eu não sei o que pensar sobre isso, mas é isso que aconteceu. E agora, por último, mais estarrecedor para mim, porque acontece agora no mês de agosto, e é o mês que a gente sabe que é a partida de Elvis, né? Elvis partiu no dia 16 de agosto, me corrijam se eu estiver errado, mas eu penso que o velório dele ocorreu entre os dias 16 e 17 e ele foi sepultado no dia 18, né? Coisa de 10 dias atrás, apenas 10 dias atrás. Então, eu tive duas namoradas na minha vida. A minha esposa e antes disso, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tive um namoro adolescente, um namoro que é considerado puro. O namoro de um adolescente, eu não sei hoje, né? Mas na minha época era a coisa mais pura que podia existir. Enquanto meus amigos, que também estavam naquela fase que é quando você começa a olhar para as meninas e as meninas começam a olhar para os meninos, porque até então a gente briga com as meninas e as meninas brigam com a gente só queria saber de jogar futebol e nesse momento a gente começa a olhar então para as meninas para os meninos, e os namoros dos meus amigos duravam 1 mês, 2 meses, 3 meses. O meu durou 2 anos, inclusive eu fui falar com o pai da menina, imagina, com 14, 15 anos, e eu passei a namorá-la na casa dela, e a gente teve um encontro muito forte, um encontro daquelas almas adolescentes que estavam experimentando esse sentimento novo de uma forma muito forte, e foi algo que realmente, quando então aquilo não deu certo, acabou, e foi como se você sentisse, às vezes as pessoas falam que um relacionamento assim, quando termina, você simplesmente não consegue continuar sem passar pela dor do luto. E eu tive aí pelo menos 1 ano em que eu tive que atravessar um vale escuro e realmente muito difícil essa ruptura para mim. Mas veja que engraçado. Depois disso, é como se essas memórias desses 2 anos elas tivessem ficado guardadas em um arquivo de memória em algum lugar do meu cérebro, da minha alma talvez, e
praticamente aquilo se apagou. Havia, lógico, você lembra de uma coisa, mas você lembra sem dor, sem saudade, sem. Você tem uma memória boa daquele tempo e, e depois eu conheci a minha esposa e muitas coisas acontecem, então passam-se 40 anos. E por Deus, nesses 40 anos, é exatamente como eu estou dizendo. Isso se ficou, foi uma lembrança, mas nada que me impedia de viver. Eu vivi a minha vida e não tinha nenhum e nunca mais eu também vi essa pessoa. Então dizem que quando você encontra uma pessoa na sua vida, um encontro desses, e se você nunca mais encontrar essa pessoa, é porque tanto a sua alma como a alma dessa pessoa já realizaram tudo o que tinham. Esse encontro já foi definitivo. Bom, voltando a tudo que eu estou falando sobre se as pessoas se comunicam, a energia que existe. Antes de eu dar a arrematada final na história, eu também outro dia tive uma experiência muito forte sobre energia. Eu estava vendo uma banda, não é uma banda famosa, mas a pessoa, o vocalista, ele era muito carismático, muito vibrante, e todas as pessoas que estavam sentadas, era numa praça pública, e você sentia aquela energia. Em dado momento ele vem e ele começa a bater a mão nas pessoas, fileira por fileira. Quando ele bate as mãos dele nas minhas, aquela energia que ele estava canalizando, ela formigou nas minhas mãos e subiu pelos braços e veio até a minha cabeça. Eu senti fisicamente a energia que ele estava recebendo daquelas pessoas e que estava passando também, inclusive, a mim. Mas uma coisa muito, muito boa. Então, são coisas que nos mostram a todo momento que somos, talvez, muito mais do que a matéria. A energia é maior. Então, agora para arrematar sobre a minha primeira namorada, depois eu fiquei sabendo recentemente, então ela casou, ela teve 3 filhos, neto, ela teve uma vida incrível, né? Bem sucedida, o casamento dela durou 40 anos. Isso eu fiquei sabendo porque eu fui pesquisar agora, coisa de 2, 3 dias. Por quê? Depois de 40 anos de não acessar essas memórias, e na escola nós estudávamos de manhã. Então, na parte do recreio, todos os dias a gente estava junto. Final de semana eu ia até a casa dela. Nós tínhamos um lugar no pátio em que nós sempre nos encontrávamos. Então, quando eu descia para o recreio, como o grupo de salas onde eu estudava, a sala onde eu estudava nesse grupo de salas, era mais próximo do ponto, quase sempre eu chegava primeiro ao ponto, e então ela vinha de lá. E todos os dias aquela imagem dela vindo ao meu encontro, com certeza ficou gravado na minha mente. Mas, como eu disse, em 40 anos, essa imagem nunca mais me visitou. Eu fui vivendo a minha vida, tive muitos problemas, tive também muitos sucessos, e como a vida segue. Sofrimentos, alegrias, perdas. Perdi meu pai, perdi minha mãe, mas também nasceram sobrinhos. Quando uma pessoa parte é uma infelicidade, é uma tristeza. Quando uma vem é uma alegria. A vida é como a música de Raul Seixas, né? Lá vem o trem. Quem vai chegar
quem vai partir, né? É uma alusão a isso que ele faz nessa música. Bem, então a coisa de 10 dias, do nada, eu havia deitado na cama, fechei meus olhos, não tinha nenhum gatilho, não tinha nada que me levou durante aquele dia aos tempos de quando eu era um colegial, quando eu tinha 15 anos. Nada, absolutamente nada. Então essa menina aparece vindo e eu estou no pátio e ela está vindo. Isso desbloqueou algumas memórias. No dia seguinte, a mesma coisa, a mesma coisa. No quinto dia, então aquilo começou a me incomodar. Eu falei, mas por que essa menina está voltando e está voltando e está voltando na minha mente? Então eu coloquei o nome dela no Google. A primeira foto que aparece, é claro, né? Eu conheci ela até os 15 anos. Não conheci ela depois. Nem sei quem foi a pessoa depois, como ela também não sabe quem eu me tornei, porque você, com certeza, eu entrei nesse relacionamento, eu era uma criança. Quando eu saí, com certeza, eu virei um homem. Eu tenho certeza disso, porque é um rito, vamos dizer, de passagem mesmo que aconteceu. Apareceu a foto, então, mas deu para saber que era ela. Então eu cliquei na foto, a foto ampliou e embaixo tem assim, acessar. Quando eu acessei a foto, eu fiquei muito triste, porque era um memorial. Ela havia falecido em 2024, em agosto. Então está prestes a fazer 2 anos. E tem as mensagens. E havia uma mensagem para o esposo dizendo o nome dele e dizendo o quanto ele foi resiliente e o quanto ele amava a esposa. Então eu pensei assim, resiliente, então ela deve ter tido uma morte sofrida, né? A minha mãe teve uma morte muito sofrida, porque ela teve demência e ela foi ficando cada vez mais debilitada, e realmente é um sofrimento para a família muito grande. Bom, através do nome do marido dela, eu encontrei a página, porque aí depois era mais forte do que eu tinha que buscar. Porque se ela apareceu tanto assim, ela estava querendo, penso eu, me apresentar à família dela, me apresentar, dizer que ela havia partido. Eu não posso, depois de todas essas coincidências que eu acho que é coincidência, mas dessa vez eu estou firme que eu acho que há um canal. E ela teve uma morte sofrida, porque tem algumas fotos e tem fotos onde ela tem uma sonda no nariz. E aquilo me impactou muito, porque eu vivi momentos com essa menina onde a nossa idade, 15 anos, 14 anos, se você não sofreu nenhum trauma, se nenhum adulto lhe fez nenhum mal, se você foi tratado com amor e carinho, mesmo que no meu caso, meu pai, ele era antigo, né? Português, muito rígido, mas mesmo assim eu posso dizer que não tinha nenhum trauma nessa época. Então, com 15 anos, você encontra a primeira paixão, você não sabe o que é uma paixão, você não sabe que ela acaba, você não sabe... você acha que aquilo dura para sempre, né? Então eu tive momentos com ela, assim, e ela comigo, muito fortes. E assim, saber que uma pessoa assim partiu
e partiu de uma forma assim tão triste, isso realmente me impactou. Agora, você quer saber o dia que ela morreu? Ela morreu no dia 17 de agosto e foi enterrada, sepultada no dia 18 de agosto. Muito semelhante, muito próximo das datas de Elvis. E um dia, talvez porque você sabe, da mesma maneira como Elvis disse, eu vou encontrar uma maneira de me comunicar com vocês, ele sabia, mesmo que inconsciente, quando ele disse isso, que ele iria morrer antes dos amigos dele. Então, eu lembro que eu disse, como eu era fã do Elvis e não tinha como uma pessoa daquela época, daquela escola que se relacionou comigo, eu tenho certeza absoluta que pode nem lembrar do meu rosto, pode não lembrar de nada de mim, mas se ouvir uma música do Elvis, vai falar, ah, tinha um cara lá, porque realmente era uma fase em que eu achava que Elvis era tão bom que eu tinha que mostrar para as pessoas e as pessoas tinham que gostar imediatamente. Depois eu percebi que eu acabava sendo até inconveniente, mas com 15 anos eu era Elvis, 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 Elvis. E um dia eu disse para ela, eu disse, no futuro você vai se lembrar de mim porque Elvis é uma pessoa que nunca vai morrer. E sempre vai tocar uma música de Elvis em algum momento. E quando, parece a música do Roberto, né? E quando essa música tocar, ou quando você ouvir falar de Elvis, você vai se lembrar de mim. Você nunca vai conseguir me esquecer. Mas agora, então, aconteceu esse fato novo. E eu penso que daqui para frente eu nunca mais vou esquecer esse momento da minha vida, porque chega agosto, eu lembro da morte de Elvis, o mundo lembra da morte de Elvis, e agora esse fato vai ficar associado. Então eu já fiz minhas preces e espero que Deus a encontre em um ótimo lugar, porque ela era uma pessoa incrível, formou uma família incrível e eu sinto pelo marido, pelos filhos, porque eu tenho a minha esposa, eu amo ela demais e eu nem posso imaginar uma coisa dessas acontecendo. Então eu sou bastante solidário, mas, como eu disse, é uma história intrigante. Pode ser uma coincidência, mas eu jamais iria saber disso se ela não tivesse, a imagem dela não tivesse aparecendo, 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 e eu jamais ia saber que ela havia partido e jamais ia saber sobre essa família linda que ela formou. Será que Elvis? Será? Eu não sei. Eu sei que o que me impacta ainda mais é que a data quando ela desencarnou. Então agora no próximo dia 17, são 2 anos que a família dela está, então, com certeza, muito triste. Paz, amor e que Deus abençoe a todos nós. Elvis forever.